Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma palestra da Mostra Científica de Enfermagem, do Seminário de Pós-Graduação. Meu nome é André Bach, eu sou professor de Farmacologia do curso de Medicina da Universidade Federal de Rondonópolis. Eu queria primeiramente agradecer o convite para participar desse evento. É um tema bastante interessante, são temas bastante desafiadores, né? E aí a provocação que eu resolvi trazer aqui para vocês é sobre a questão da formação profissional em saúde, né? Eu atuo na área de educação em saúde há muito tempo, educação de profissionais, uma vez que eu trabalho com a farmacologia dentro dos vários cursos de saúde, né? Atualmente mais focado com o curso da medicina, mas também sempre tive em contato com diversos outros cursos. E o tema que eu resolvi trazer aqui para vocês hoje, para a gente tentar refletir um pouco, na verdade, acho que eu não vou trazer tantas respostas, né, ou tantas constatações, mas acho que vou trazer mais provocações, dúvidas, são essas lacunas que foram expostas na formação de nós, né, profissionais de saúde. Eu sou farmacêutico por formação, mas todos nós, né, farmacêuticos, enfermeiros, médicos, psicólogos, e todos os profissionais de saúde, né, fisioterapeutas e tudo mais, tivemos algumas lacunas que ficaram mais evidentes, né? Temos lacunas na nossa formação e que ficam mais evidentes em alguns momentos, e a pandemia é um desses momentos que escancarou alguma dessas lacunas, né? Eu estou deixando aqui o meu contato, né? Esse aqui é o meu e-mail aqui em cima, bac@ufr.edu.br. Quem quiser mandar um e-mail, né, pedir algum material, etc. E também o meu Instagram, onde eu faço divulgação de vários materiais também, em geral, divulgação científica para a população, né? Então, é o @bac.andré. Eu resolvi começar com essa frase aqui hoje com vocês, né? O maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão do conhecimento, do Daniel Bernstein. Algumas pessoas atribuem essa frase ao Stephen Hawking, né? Mas se a gente vai dar uma pesquisada, parece que essa frase, na verdade, é do Daniel Bernstein. Mas seja como for, essa frase ela traz uma noção muito importante de que não basta ter conhecimento, não basta adquirir conhecimento formal e por conta disso achar que estamos munidos de tudo que a gente precisa para a nossa prática profissional. Né? E com isso acabar achando que a gente sabe fazer tudo e que a gente sabe resolver os problemas, porque afinal de contas eu fui formado para isso, então eu tenho esse conhecimento. Né? Essa ilusão de conhecimento, muitas vezes ela é mais grave e ela traz mais prejuízos do que a ignorância. Saber que a gente não sabe algo, admitir que a gente não sabe algo, que a gente ainda não sabe lidar com um novo vírus, por exemplo, traz mais benefícios do que fingir ou acreditar ilusoriamente que a gente sabe como lidar com tudo e sair tomando medidas em cima disso. Né? Acho que o maior questionamento a respeito disso é justamente esse, né? Essa nossa ilusão de que nós sabemos. A gente tem que abrir mão um pouco disso. E aí eu trouxe essa pergunta, né? Afinal de contas, por que a gente forma profissionais de saúde, né? Por que a gente está formando aí enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, médicos, etc. Nós estamos formando, educando essas pessoas para atender uma demanda de trabalho ou para transformar a nossa sociedade, né? Então, a gente quer pessoas que consigam criar novas soluções, que consigam transformar a visão que nós já temos, modificar os paradigmas que nós temos, que muitas vezes são insuficientes para resolver os nossos problemas, ou a gente quer criar, né, pessoas, trabalhadores, que são capazes só de atender uma demanda, que é trabalhar no posto de saúde, trabalhar no hospital, trabalhar, né, onde quer que seja. Então, essa é uma reflexão muito importante, né? Eu vejo que nós formamos profissionais para atender demandas, muito competentes, profissionais que sabem atender a demanda muito bem, mas será que nós estamos educando profissionais capazes de transformar o meio que eles estão? E em momentos onde a gente precisa, de fato, de inovação, de transformação, a gente está conseguindo dar conta disso? Como, por exemplo, numa pandemia, né? Então, a gente tem que pensar, refletir um pouco mais sobre isso. O quanto a gente está tentando fazer os nossos alunos se encaixarem nos empregos, né? Onde eles podem se deparar, se encaixarem muito bem,
né, terem sucesso profissional no sentido de conseguirem se encaixar bem, mas o quanto que eles são capazes, com a formação que a gente dá para eles, de tomar medidas que realmente transformem a sociedade, pelo menos naquele ambiente, naquele micro-universo onde eles estão inseridos, né? E aí eu trago uma outra pergunta, né? Educação formal, que é isso que a gente faz, né? Essa educação, essa possibilidade que algumas pessoas têm, né? De poder fazer uma faculdade, de ter um diploma, né? De ter uma graduação. Essa educação formal, ela é sinônimo de pensamento científico, né? Aqui a gente está falando de uma amostra, né? Que é uma amostra também científica, né? Que avalia a questão, tem trabalhos, né? Sendo apresentados e tudo mais. Mas é sinônimo, educação formal, de pensamento científico, o fato da gente entrar desde do colégio, né? Do ensino fundamental, ensino médio, depois faculdade, e a gente ficar recebendo conteúdos que fazem com que a gente aprenda novas informações, entenda um pouco melhor como funciona o nosso mundo, mas isso é sinônimo de saber pensar cientificamente, né? Ou a gente está só consumindo os conhecimentos gerados pela ciência. A gente sabe como a ciência gera esses conhecimentos e a gente sabe pensar dessa forma científica. O que eu noto, né, o que a gente pode notar é que a gente absorve muitos conteúdos, a gente sai da faculdade com mais informações do que a gente tinha quando a gente entrou. Mas e o que a gente faz com essas informações? E quando essas informações não são mais válidas? E quando um conhecimento que a gente aprendeu há 10 anos agora já foi superado por novas descobertas? E no momento em que a gente está numa pandemia, como agora, e uma descoberta nova a cada momento vai sendo colocada para nós através das mídias, através dos artigos científicos, e como filtrar isso se a gente aprendeu a vida inteira a receber e aceitar a informação vindo de cima sem raciocinar cientificamente em cima disso, né? Então, a pergunta que resume tudo isso é: uma boa formação técnica, ela é suficiente, né? É isso que a gente quer dar para os nossos alunos que são excelentes médicos, excelentes enfermeiros, excelentes farmacêuticos do ponto de vista técnico, mas que às vezes não tem o senso crítico suficiente para conseguir lidar com certas informações, ainda mais quando a gente tem uma pressão muito grande, que é, por exemplo, uma pandemia, uma pressão emocional muito grande, que dificulta mais ainda um pensamento racional que a gente não tem desenvolvido, né? Então, aqui é uma crítica que eu faço, né? Eu faço parte, eu me insiro nesse sistema no qual a gente forma dessa forma os nossos alunos, a gente dá uma excelente formação técnica para eles, uma excelente educação formal, oferece os melhores conteúdos, os conteúdos mais atualizados possíveis, né? Cada esforço de cada docente aí para conseguir fazer isso com seus alunos. Mas e depois, né? E depois, será que os nossos alunos têm as ferramentas para conseguir analisar novas situações racionalmente depois que já cortaram, né, esse cordão umbilical com a universidade? Então, de que forma que a gente tem formado os nossos profissionais, né? Eu noto que na área da saúde, a gente acaba tendo essa divisão entre a área teórica e prática, né? Temos as aulas teóricas, as aulas práticas, depois tem uma parte mais final onde os alunos acabam sendo inseridos no campo profissional, na parte de estágios, né? Mas é muito comum a gente ver a teoria sendo algo mais conteudista, né? Então, diversos conteúdos são dados, pautados em livros, textos de referência, em cada área de atuação, né? Que já estão baseados em conhecimentos que, em geral, já estão bem sedimentados. Então, eu, como professor de farmacologia, eu trabalho com os meus alunos a farmacologia básica, aí eu vou trabalhar com eles farmacocinética, farmacodinâmica, as interações medicamentosas, vou trabalhar a farmacologia do sistema cardiovascular, do sistema nervoso central, e onde que eu vou me basear normalmente para poder dar esses conteúdos? Num conteúdo que está bem sedimentado já na literatura, que são os livros, né? Então, os livros clássicos de farmacologia, Goodman, Gilman, Hangendale,
o Golan, o Katsung, né? E aí assim por diante os professores das suas outras disciplinas, embriologia, anatomia, histologia, né? Então são aqueles livros clássicos que vão sofrendo atualizações, mas com conhecimento que já está bem sedimentado e um conteúdo que o aluno vai recebendo, né? Esse recebimento muitas vezes é de uma forma passiva, né? Então através de aulas expositivas e tudo mais, palestras, né? Mas muitas vezes de forma ativa, numa tentativa de tornar esse aprendizado mais autônomo, né? Então, por exemplo, as metodologias ativas que a gente trabalha no curso de medicina, como o PBL, e outras abordagens que a gente tem, né, de um ensino um pouco diferente, uma tentativa de sala de aula invertida, tem diversas formas de se fazer isso. Mas o foco continua sendo o mesmo, né? Transmitir conhecimentos teóricos, né? De conteúdos de diversas áreas que estão presentes em diversos livros-texto. Mesmo quando a gente agrupa isso em módulos e tenta integrar um pouco mais esses conhecimentos. E aí, quando a gente vai trabalhar as práticas, né? Isso de uma forma um pouco mais prática, na parte básica se trabalha no âmbito mais laboratorial, né? Um microscópio, uma aula de anatomia prática, um laboratório de microbiologia, que é muito interessante para a gente poder visualizar de maneira mais real aqueles fenômenos que a gente está estudando na teoria. E quando se aproxima mais de uma área clínica, né? E para fazer essa ponte entre a teoria e a clínica, se recorre muito aos estudos de caso, né? Então, vamos trabalhar casos clínicos, é sempre um caso, né? As tutorias são com casos clínicos, quando você vai estudar aí algum caso específico que aparece, que você relata na forma de um seminário, alguma coisa assim, muito na forma de estudos de caso, né? Eu mesmo tenho um livro publicado de farmacologia que são 50 casos clínicos em farmacologia. É uma forma bastante interessante de trabalhar uma parte mais prática, uma aplicação de conhecimento teórico na prática, mas a gente tem que ter em mente algumas questões, né? Então, ajuda muito a entender a dinâmica profissional de saúde, paciente, ajuda a gente a ver na prática como algumas coisas se manifestam, né? Ajuda a despertar o interesse, porque torna aquele monte de conteúdo que é muito teórico, torna aquilo mais humano e mais próximo da nossa realidade, mas aqui vem uma ressalva, né? De uma dessas lacunas que a gente percebe, né? É usado como forma de aprendizado para embasar tomadas de decisão em saúde, né? Então, quando a gente foca tanto assim o ensino dos nossos alunos em cima de casos clínicos, a gente fica resolvendo caso, né? Avaliando vários casos, os alunos aprendem, mas eles começam a ter a noção de que a tomada de decisão em saúde para o próximo paciente que eles ainda não conhecem, na hora de tomar decisão para novas condutas, novas intervenções, a ideia é que eu vou embasar isso com base nos casos que eu atendo. Então a gente começa a supervalorizar essa experiência individual de atendimento de casos clínicos, como se isso fosse a base mais sólida para tomadas de decisão em saúde, né? Isso a gente acaba ensinando não de uma maneira declarada, mas de uma maneira indireta, quando a gente valoriza muito mais os estudos de caso clínico do que a experiência coletiva de milhões de profissionais, né? A gente valoriza muito a experiência individual, mas e a experiência coletiva, né? E os dados mais numéricos e racionais que a gente pode extrair de um grande número de pessoas, de uma população, por exemplo, né? Isso parece ficar bastante de lado, mesmo quando a gente tenta inserir isso pontualmente, tá? Comparado com o estudo de caso clínico. Além disso, gente, a gente vê uma dificuldade, muitas vezes, de interação entre algumas áreas, né? Vou dar um exemplo, né? Eu gosto de exemplificar que eu trabalho, a psicofarmacologia é uma das áreas que eu atuo, e eu dou aula tanto para o curso de psicologia, sempre trabalhei com a psicologia em várias instituições, e também dou aula para medicina, né? E aqui dentro da medicina, vou pôr aqui a medicina, a psiquiatria, que são áreas complementares muito importantes para trabalhar, por exemplo, o tratamento dos transtornos mentais, né? Então, quando a gente pegar aí
depressão, ansiedade, etc. Só que existe sempre uma dificuldade de uma área se relacionar com a outra, né? Às vezes você encontra lá um psicólogo que radicalmente é contra o uso de medicamentos, porque ele acha que o medicamento traz mais prejuízos do que realmente trata. Às vezes você encontra o psiquiatra que acha bobagem o paciente ir no psicólogo, porque o que trata é o medicamento, o psicólogo é só uma conversa, né? Então a gente vê que as áreas elas não entendem uma às outras e poderiam se beneficiar muito se houvesse uma interdisciplinariedade verdadeira, né? A gente precisa valorizar isso. A gente fica muito fechado nos nossos cursos, nossos próprios cursos. Por isso que também eu fico muito feliz com esse convite vindo da enfermagem, né, para que eu, que trabalho com a medicina, possa trabalhar com vocês e principalmente sendo farmacêutico, né? E então acho que toda essa troca, né, medicina, farmácia, enfermagem, psicologia, todo mundo tem a ganhar, né? E para exemplificar isso, eu tentei trazer as 4 causas aristotélicas, né, que é algo que Aristóteles propõe no seu livro Metafísica, muito tempo atrás, né, muito antes de se discutir currículo, né? Afinal de contas, isso aqui é muito tempo antes de uma revolução industrial, onde a gente começou a realmente formar pessoas para atender demandas de trabalho, né? E olha que interessante o que ele propõe. Ele propõe que os fenômenos, eles possuem 4 causas, né? Que ele chama de causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. E o que quer dizer isso? Que se eu perguntar, por exemplo, por que uma cadeira, essa que vocês estão sentados assistindo isso aqui, por que uma cadeira existe? Por que essa cadeira que vocês estão sentados existe? Existem várias formas de responder essa pergunta. Bom, por que essa cadeira existe? Ela existe para sentar, certo? Então existe uma finalidade para sentar. Essa é a causa final, né? Mas essa pergunta pode ser respondida de outra forma. Por que essa cadeira existe? Porque existe o material que compõe essa cadeira. Se não existisse a madeira que construiu a sua cadeira de madeira, se não existisse o ferro, o estofado, né, o tecido, não teria a cadeira. Então, essa cadeira existe porque existe um material que compõe essa cadeira. Por que essa cadeira existe? Porque ela tem uma forma de cadeira. Esse mesmo material que você está sentado, se estivesse espalhado no chão de outra forma, não seria uma cadeira. Ela existe porque existe uma forma para ela, né? E por que essa cadeira existe? Porque alguém construiu essa cadeira, né? Então, essa cadeira não existiria se alguém não tivesse construído ela. Então, vejo que todos os fenômenos possuem essas causas, causa material, formal, eficiente e final. Então, é a mesma coisa. Por que este indivíduo está com depressão? Porque ele tem um cérebro. Se ele não tivesse um cérebro, ele não tinha como ter depressão, né? Então existe uma causa material, né? Mas por que essa pessoa está com depressão? Bom, porque ela sofreu uma série de estresses e traumas que contribuiu para alterar o sistema nervoso central. Então existe alguém que construiu isso, algo que construiu isso, né? Então vejo que a gente acaba fazendo divisões entre as áreas, mas na verdade a gente está falando sempre do mesmo fenômeno sob olhares diferentes. Então não faz sentido, né, falar que a psicologia ou a psicoterapia ou a psicofarmacologia são métodos um superior ao outro. Não, a gente está olhando para o mesmo fenômeno, né, com olhares diferentes. A gente precisa urgentemente parar de segregar tudo e começar a entender mais a área do outro antes de valorizar a própria área em detrimento à área do outro, né? Cada área de saúde é muito rica e a gente precisa dessa troca. Bom, mas voltando aqui para o contexto da pandemia, que é o que a gente falou que expôs certas lacunas, né? A gente foi pego de surpresa, né, nessa pandemia e teve um acometimento mundial de um vírus que até então era desconhecido, o que provocou uma corrida contra o tempo. E aí a gente começou a tomar decisões sem saber muito bem o que estão fazendo, né?
E isso aconteceu por quê? Porque temos falhas na forma que a gente está formando os nossos alunos. Onde que foram essas lacunas que estão sendo expostas aqui? No pensamento crítico e científico. A gente gasta muito pouco tempo com os nossos alunos falando sobre raciocínio crítico e científico. Educação científica, metodologia científica não é botar trabalho em norma de ABNT. Isso é uma configuração, uma formatação que poderia ser qualquer outra e pode mudar a qualquer momento, porque é uma norma. Mas pensar criticamente, cientificamente, isso que a gente precisa trabalhar. A gente toma decisões baseadas em crenças. Eu acredito que esse medicamento é a melhor opção. Acredita com base em quê? Relatos anedóticos. O meu vizinho tomou a cloroquina e ficou bem. É com base nisso que eu vou tomar a decisão. Recortes de artigo. Eu escolho um artigo científico que corrobora aquilo que eu penso, a minha crença. E não estou preocupado em olhar todo o ecossistema científico. Recortar só o que me interessa para embasar o que eu estou falando. Economia. É mais barato distribuir o kit COVID do que fazer outra medida, por exemplo. Então, mas estamos nos baseando em ciência? Quando a gente está se baseando em ciência? Quase nunca, porque a gente não educou os nossos profissionais a se embasarem em ciência. Qual outra lacuna foi exposta? A epidemiologia. Aquela matéria lá, que sempre tem na graduação, epidemiologia, bioestatística, que é aquela que os alunos fogem porque eles querem muito ver o aspecto biológico, como tratar o paciente e tudo mais, e aqui a gente deixa de lado o paradigma coletivo, de que forma as doenças afetam populações, de que forma a Covid afeta o Brasil, Rondonópolis, um grupo de pessoas, uma média populacional, com números, entendendo essas variações numéricas, e diferenciar isso de um exemplo individual. Uma pessoa usou máscara e pegou o Covid, então máscara não funciona? Eu estou olhando só o paradigma individual. E se eu olhar um grande grupo de pessoas que usou máscara e um grande grupo de pessoas que não usou máscara? E aí eu consigo perceber que as pessoas, o grupo que usou máscara, as pessoas ficaram menos doentes. É ali que eu vou observar realmente se existe um benefício ou não. Não olhando para uma pessoa, só para o meu paciente que eu estou atendendo, Outra lacuna que foi exposta, a estatística. O quanto a gente não sabe estatística e o quanto a gente ignora que a gente não sabe, A gente não entende o pensamento probabilístico. Quer dizer, existe uma probabilidade de dar certo ou de dar errado se eu fizer uma conduta. Nunca é certeza total, E aí a gente cai em outras questões importantes aqui, O paradigma individual versus o coletivo, que é isso que eu falei para vocês, entender a dinâmica das populações, isso a gente só consegue através da epidemiologia, valorizando muito a epidemiologia, entendendo as diferenças de desenhos experimentais, o que é um estudo de caso-controle, o que é um estudo transversal, o que é um ensaio clínico randomizado, por que ele é mais importante para inferir causalidade do que um estudo de coorte, para que serve um estudo de coorte, A gente não sabe interpretar isso. A grande dificuldade, que a gente precisa aprender a explorar entre plausibilidade e probabilidade. Mas eu li que no Goodman, ele fala que tal medicamento, se for usado, funciona. Então, é plausível que funcione. Será que eu posso só pensar em termos teóricos? A ivermectina parece ter um mecanismo teórico que ela pode inibir o vírus, mas esse mecanismo é uma ideia e uma hipótese teórica que tem uma plausibilidade muito baixa de acontecer. Será que eu posso tomar decisões em plausibilidade? Ou, na verdade, eu preciso de números? Probabilidade. Eu preciso de um ensaio clínico que mostre que uma porcentagem X melhorou ou preveniu a Covid-19 usando um medicamento comparado com o grupo Y. E eu faço esses cálculos estatísticos para conseguir tomar essas decisões. Então, as minhas decisões não podem ser com base em achismo e hipótese. Por mais bonita que seja a hipótese, eu preciso de número, de probabilidades. Por quê? Porque, caso contrário, pessoal, eu começo a trabalhar com certezas ilusórias. Eu vou tratar porque isso aqui previne Covid. Isso aqui trata Covid.
né? Estou afirmando categoricamente que algo funciona ou não funciona, com base no quê, né? Com uma certeza que não existe nem irá existir, nunca, né? Nenhuma das nossas condutas que a gente faz em saúde, a gente tem certeza absoluta que vai funcionar. A gente só sabe que funcionou ou não depois que a gente fez e viu aquele paciente estar bem. Aí a gente fala, realmente funcionou para esse paciente, né? Então a gente tem que aceitar de vez, abraçar uma coisa que nos causa desconforto, que é a incerteza. A gente nunca tem certeza de nada. A gente tem incerteza e o máximo que a gente pode fazer é tentar controlar essa incerteza, reduzir essa incerteza, saber o quanto de chance de errar eu tenho se eu trabalhar com estatística e com probabilidade. E para isso eu preciso dos estudos corretos. E para isso eu preciso também da epidemiologia, dos ensaios clínicos. Tá? Isso esbarra também no chamado fast science versus slow science, né? Artigos saindo um atrás do outro, aproveitando o hype que a gente está aqui com o coronavírus, querendo lançar muitos artigos, encher os nossos currículos, o Lattes, que vai fazer eu conseguir dar aula no mestrado, que vai fazer eu conseguir uma bolsa produtividade, seja o que for, fazendo ciência por velocidade, ao invés de fazer ciência de qualidade com calma. Mas não temos tempo de fazer, nós temos que agir, temos que fazer alguma coisa, né? E aí a gente cai aqui, ó, o valor da ação, é importante agir, mas e o valor da não ação? A gente esquece de valorizar os momentos em que a gente tem que respirar e falar, agora eu não posso fazer algo, agora eu não posso dar um medicamento qualquer. Dar um medicamento qualquer para o paciente não é melhor que não dar nada. Muitas vezes você precisa não dar nada mesmo, dar o suporte, né? Dar o suporte que a gente sabe que funciona, ventilação mecânica, suporte na UTI, tudo mais, mas se entupir um paciente de medicamento sem comprovação, só para você agir, isso é só uma tentativa de aliviar a nossa angústia frente aos pacientes que a gente está vendo morrer, né? E a gente quer fazer alguma coisa, só que fazer tudo que eu posso pelo meu paciente não é fazer tudo com o meu paciente, tudo que aparecer, porque aí eu não estou agindo racionalmente. A gente precisa de racionalidade, e isso é uma lacuna que está sendo exposta, né? O conceito de economia clínica, de eu poder ter a calma de avaliar o benefício, se existe de fato um benefício real e comprovado, versus o custo. Qual é o custo? O custo financeiro para o sistema de saúde e para o meu paciente, o custo clínico, que é o quantos efeitos adversos esse paciente pode ter, consequências não intencionais da minha intervenção, o custo comportamental, e se eu dou para ele um medicamento como a ivermectina e falo que ele está protegido da Covid, qual é a consequência comportamental disso? Ele vai achar que está protegido e vai sair sem máscara por aí, por exemplo, e aí sim ele vai pegar o coronavírus. Então, será que a gente está realmente ajudando os nossos pacientes se a gente agir de qualquer forma, sem pensar em termos econômicos, no sentido mais amplo da palavra, né? São muitas lacunas que a gente pode explorar e que eu queria refletir, que vocês refletissem junto comigo nesse momento. Então, só para a gente ir finalizando, porque essa palestra, a proposta dela é que seja curta, né? Por onde começar a sanar essas lacunas, né? A gente precisa tomar algumas atitudes, né? E aqui eu tenho algumas propostas. Desenvolver o pensamento probabilístico. Então, trabalhar mais com os nossos alunos probabilidades, ensaios clínicos, né? Entender as medidas de associação, o que é um risco relativo, o que é um odds ratio, por exemplo, né? O que é uma média, o que é uma medida de tendência central, o que é um desvio padrão, o que isso quer dizer, como é que eu interpreto esses números, interpretar intervalos de confiança, né? Saber olhar matematicamente para conseguir tomar decisões com menos incertezas, já que incerteza a gente vai ter sempre, que pelo menos seja o menor número de incertezas possíveis, né? Entender que a ciência ela não é um produto que eu consumo, a ciência não é uma informação que eu consumo do livro. Eu estou lendo o livro de farmacologia, então eu estou aprendendo ciência. Não, você está consumindo um produto que a ciência gerou numa determinada época. A gente precisa aprender a pensar cientificamente, como funciona o método científico, como que as pessoas descobrem as coisas que elas descobrem,
como que aquele conhecimento que está no livro que hoje você consome, como esse conhecimento foi gerado. É assim que a gente aprende a gerar conhecimentos também, a investigar cientificamente as coisas, né? E para isso também, para tomar boas decisões em saúde, usar a evidência como ferramenta de tomar de decisões. Não é o caso clínico que eu aprendi, não é o relato do meu colega profissional de saúde, não é o meu professor que me falou que é melhor usar esse medicamento do que aquele. É a evidência científica como ferramenta para tomada de decisão, para orientar tomada de decisão. A evidência científica, junto com a sua experiência profissional, você vai ser capaz de individualizar a evidência científica. O ideal é isso, né? Usar a nossa experiência profissional para individualizar uma evidência científica que foi gerada por muitos cientistas, por muitas pessoas, por muitos pacientes, né? Então, mais ou menos era isso que eu queria falar para vocês, que eu queria propor hoje para vocês, né? Foi uma conversa rápida, eu espero que eu tenha conseguido trazer algumas provocações e alguns pontos para a gente poder refletir sobre esse assunto, que é um assunto muito importante. Eu espero que eu tenha conseguido demonstrar o meu ponto de vista de lacunas que foram expostas e que são pontos onde a gente está patinando muito, onde a gente, né, fala, esse medicamento funciona, não funciona, a vacina é boa, não é, a vacina é perigosa, não é, todas essas discussões, elas poderiam ser muito mais racionais, e a forma como a gente trata nossos pacientes, e até a questão de otimização de recursos de saúde público, tudo isso poderia ser muito mais racional, trabalhando alguns desses pontos que eu vejo que a gente ignora durante a formação profissional de saúde, né? Então, se a gente puder aos poucos, eu convido vocês, né, a participar disso, que a gente possa inserir isso cada vez mais na formação dos nossos profissionais de saúde, eu acho que a gente tem muito a ganhar com isso, tá? Mais uma vez eu deixo aqui os meus contatos, inclusive meu site, sinapsando.wordpress.com, onde eu tenho alguns conteúdos para a população em geral, mas sobre vários assuntos na área da saúde, não apenas sobre a pandemia, e o Instagram do grupo de estudos em medicina baseada em evidências e divulgação científica, que a gente trabalha com os alunos de maneira multiprofissional, justamente como aplicar a evidência científica. Obrigado pela atenção de vocês e bom congresso a todos vocês. Até mais.